Olá, boa noite a todos, boa noite. A gente está aqui mais uma vez, me chamo Leonardo, para conversar um pouquinho essa noite sobre esse ciclo de palestras da literatura espírita. O tema, o livro de hoje que a gente vai conversar é sobre perturbações espirituais, um livro que eu particularmente gosto bastante, traz muito conhecimento. Então, neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou pedir para que todos me acompanhem numa prece bem singela, para que a gente possa começar o estudo dessa noite. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em forma virtual para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos deixados pelo Cristo e pelos bons amigos espirituais. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe nesse momento, abençoe nossas famílias, nossos amigos, encarnados e desencarnados, que estão sempre nos auxiliando, estão sempre presentes, interagindo constantemente com o nosso dia a dia. Amigos espirituais, benfeitores, rogamos sua paz, sua tranquilidade durante os momentos acerca da nossa vida, momentos estes em que neste momento passamos por muitas dificuldades provocadas por essa pandemia, que é necessária para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso planeta. Que os nossos melhores fluidos, nossas melhores energias possam ser utilizadas em prol daqueles que sofrem, daqueles que passam por dificuldades. Que a sua paz, Senhor, encontre esses corações que estão tão aflitos solicitando ajuda. Abençoe todos aqueles, Senhor, que estão passando por dificuldades, encarnados e desencarnados mais uma vez, cientes de que todos fazemos parte de uma sociedade em que somos irmãos e que precisamos nos auxiliar, praticar cada vez mais a caridade. Rogamos então sua licença, sua permissão, para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos deixados por Cristo e que possamos, Senhor, nessa noite, termos boas vibrações, bons pensamentos e uma melhoria, com certeza, no nosso padrão, do nosso planeta. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, conforme eu havia comentado, o livro que eu escolhi como tema é o livro Perturbações Espirituais, tá? Vamos passar um pouquinho sobre esse livro. É uma literatura interessante, mas antes de qualquer coisa, é sempre bom citar o princípio dos fundamentos da literatura espírita, né? Então, os livros que existem na literatura, de uma forma geral, tem uma vasta coleção de livros, de histórias, mas a gente sempre tem que se atentar, principalmente, aos princípios básicos da doutrina, né? Então, existe a importância das obras básicas, que estão, assim, subdivididas, né? Os estudos das obras de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses livros são fundamentais porque são a base do Espiritismo, a base dos conceitos passados por Kardec, pelo codificador da doutrina, Allan Kardec, mas principalmente pelos amigos espirituais superiores, onde todos os conceitos que são utilizados nas outras obras de literatura espírita têm que estar de acordo com os livros de Allan Kardec, com as obras básicas, por assim dizer. É um porto seguro, uma segurança, e são obras, essas obras básicas, elas são atemporais. Então, elas estão sempre atualizadas. A gente pega uma parte do Livro dos Espíritos, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer parte da Gênesis, você nota que não existe restrição quanto ao tempo. O que a gente lê, por mais que sejam livros de 1800, né, do século de 1800, são livros que estão bastante atuais dentro de tudo aquilo que a gente prega, como na parte da ciência, na parte da filosofia, na parte de desenvolvimento da população. Então, é um norte, a base da literatura espírita, como assim dizer, um fundamento da literatura espírita. Então, é fundamental que a gente tenha esses livros sempre em prol das nossas leituras, sempre observar esses livros, a referência que são feitas a esses livros, principalmente porque todos os outros precisam de conhecimentos básicos da doutrina espírita que estão aqui apresentados nessas 5 obras de grande valor. São insubstituíveis, eu diria dessa forma, que a gente precisa desses conceitos básicos para entender toda a parte moral, a parte de
por trás dos fenômenos que são muitas vezes operados nas obras que a gente lê, e conforme essa que eu vou comentar hoje, que é a obra de Perturbações Espirituais. Então, a gente tem a obra comentada desse ciclo de palestras, no qual eu escolhi comentar hoje, nesse livro, essa semana, o livro Perturbações Espirituais. É essa a capa do livro. O livro, como vocês podem ver descrito, é o livro escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem outras obras que eu vou citar aqui mais à frente. O médium que fez a escrita do livro foi Divaldo, conhecido nosso dos encontros da Federação Espírita Paranaense. A data, vocês vão observar que é um livro bem atual, é um livro que a primeira reimpressão aconteceu em 2015, ou seja, muito novo, coisa de 5 anos atrás. Então, ele está bem atualizado com o que aconteceu nos movimentos do planeta Terra. Começa com um vínculo com outras obras do Manuel Filomeno de Miranda, também recentes. E uma informação mais técnica que eu acho que alguns gostam, são 17 capítulos distribuídos em 242 páginas. Então, não são capítulos muito longos, é de uma leitura um pouco corrida, não é uma leitura tão simplificada, mas eu gosto do jeito do Manuel Filomeno Miranda de escrever, que te deixa sempre com uma vontade de ler um pouco a mais, ler a próxima frase, ler o próximo parágrafo, saber o que está acontecendo. É algo que é uma postura, um tipo de literatura, vai muito de cada um, né? Isso é muito particular. Mas é um tipo de literatura que eu gosto, que a forma de contar a história me prende bastante atenção. Por que eu falo que esse livro, assim, traz muito conceitos e já é uma obra, assim, que Manuel Filomeno de Miranda tem aparecido mais recentemente mais recentemente eu falo com maior frequência, por causa dessas obras aqui. Então, todos acho que já têm uma boa referência de outras obras do Manuel Filomeno de Miranda, mas é importante a gente conhecer um pouco mais do autor, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, aqui está o nome, e fiz questão de pesquisar algumas informações sobre. Então, uma frase que ele diz, neste caso aqui, é que o indivíduo, pois, é responsável, próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede, conforme aspira, delineia e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Então, frases de um espírito que tem um scroll de evolução bem interessante, até dá para demonstrar pela literatura, por essa obra, o que ele tem de conhecimento da parte espiritual, é bem interessante, e mais algumas informações deste espírito. Tá? Aqui tem uma foto dele com a família, aqui é o canto inferior esquerdo da tela, né? E ele nasceu em 14 de novembro de 1866 em Jangada, no município do Conde, lá na Bahia. Teve e conheceu o espiritismo através do médium Saturnino Fávila em 1914, então já tinha algum tempo, e por essa época conheceu o José Petitinga, que é um espírito que aparece em outras obras dele, auxiliando trabalho de assistência espiritual em outros eventos. Ele cita esse nome algumas vezes como amigo, como mentor. É bem interessante o carinho que ele tem para com esse outro irmão nosso. Fez parte da diretoria da União Espírita Baiana desde 1921 até o dia da sua desencarnação, que ocorreu em 14 de julho de 1942. Tá? E mais um ponto que eu achei bem interessante dele, que ele já sofria do coração e subia as escadas ao fim de não faltar às sessões, sorrindo e sempre animado, mesmo com a dificuldade física, continuava trabalhando na seara espírita com muita gratidão. Queria extinguir-se no seu cumprimento. Senti imensa alegria em andar os seus dias ao serviço do Cristo. Sobre as suas últimas palavras, assim escreve para Cardoso e Silva. Olha só o que ele escreveu, que interessante. Agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeita porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos, conforme já determinei. Então, mesmo no momento de desencarnação, foi preocupado com o trabalho, de dar continuidade ao trabalho, mas também satisfeito com o cumprimento do dever, que é uma coisa que é bem bonita de se ver.
né? E sobre o médium que escreveu o livro, que aí nós, já como já comentei, já é um conhecido da Federação Espírita Paranaense, o Divaldo Pereira Franco. Uma frase que eu gosto dele é: o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Bem simples, mas bem direto no contexto espírita, né? Bom, Divaldo, então, ele é natural de Feira de Santana, nascido em 5 de maio de 1927, é um professor, médico, escritor, orador e um filantropo brasileiro, tá? Tem uma história muito extensa, todos nós da doutrina conhecemos ele bem, das suas palestras, tem diversos vídeos no YouTube. É considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade, e isso é fato, né? Alguém que sempre tem muito respeito. Em 1952, fundou, junto a Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais 3.000, centenas delas registradas como filhos do médium, né? Fez questão de registrá-los como filhos do Divaldo, para fins judiciais, lógico. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados, já venderam mais de 8 milhões de exemplares, foram doados em cartórios para esta e outras instituições filantrópicas, né? Então mostra mais uma evolução espiritual muito grande do Divaldo no que diz respeito a o que está sendo feito por parte da doutrina, o que gera de resultado, volta para os irmãos mais necessitados, que é o que a gente mais espera, que fora da caridade não há salvação, como já diria o Mestre Jesus. Então, é mais um exemplo da grandiosidade do Divaldo perante o que existe no nosso mundo, e mais uma informação dele: é amplamente reconhecido como conferencista e missionário do espiritismo do Brasil e no exterior. O Divaldo tem diversas passagens na Europa, África, Estados Unidos, e realmente é um grande divulgador da doutrina espírita, seus conceitos, e sempre com muita humildade, muito carisma, né? Sempre as apresentações que ele faz hoje em modelo virtual chamam bastante atenção nossa para tudo aquilo que ocorre no nosso mundo, tudo aquilo que a gente tem a desenvolver. Então, sempre um grande aprendizado ter alguma informação do Divaldo, alguma palestra, é sempre muito gratificante. Voltando ao livro, conforme eu tinha comentado, sobre as perturbações espirituais, ele é um livro que, queirando ou não, ele faz parte de uma série de livros que o Manuel Filomeno de Miranda já escreveu, e acho que a grande maioria já conhece, porque eles ficaram muito conhecidos ultimamente, dado o que acontece principalmente no conceito de pandemia. O primeiro livro é o livro Transição Planetária, que reflete sobre o impacto das tsunamis. Começa o livro com a questão daquele maremoto que teve no Oceano Índico, na região do Oceano Índico, principalmente na costa ali da região ao norte da Austrália, sul da Índia, e que tiveram milhares de mortos. E ele faz um relato sobre a necessidade que o mundo precisava de passar por aquela situação, e que muitos espíritos desencarnaram, como é que foi o atendimento nessa condição, e tudo aquilo que eles vivenciaram no plano espiritual na ocorrência dessa tragédia que aconteceu em anos passados. Na sequência desse livro, vem o livro Amanhecer de uma Nova Era, que é a continuidade desse grupo de atendimento espiritual, que passa uma série também de informações sobre novos visitantes que vão ajudar no progresso da Terra. Eles vão auxiliar na parte de desenvolvimento intelectual, moral, dos habitantes da Terra. Então, são outros espíritos de outros mundos que estão vindo à Terra para promover o desenvolvimento do nosso planeta. E é tudo feito uma preparação, como é feito, como são recebidos esses irmãos e como seria feito esse processo de mudança gradual da Terra. E, por fim, a última obra, que acho que é a mais conhecida ultimamente, no Rumo do Mundo em Regeneração, que trata especificamente da pandemia, é o livro mais atual que tem, demonstra por que o mundo passa por essa pandemia, a necessidade de reforma íntima de cada um de nós, como outros espíritos que estão em sofrimento ou em trevas, em processo de muita raiva, muito rancor,
utilizam da fragilidade do mundo nesse momento para impor algumas das suas vontades, para tentar enfraquecer alguns movimentos, para evitar a transformação do nosso planeta no mundo de regeneração. Então, são 3 obras que se complementam. Poxa, mas então como é que esse livro de perturbações espirituais aparece junto desses 3 livros? Como que ocorre esse intercalamento? Uma vez que essas histórias, apesar do Transição Planetária ser um livro que ele fica um pouco mais independente, e o Amanhecer de uma Nova Era e no rumo do mundo de regeneração são livros que são mais ligados às histórias, ele acaba contribuindo, esse livro Perturbações Espirituais, nesses 3 livros. Como? É um livro que traz informações de socorristas. Então, ele acaba servindo de complemento, de colocando mais informações junto a essas 3 obras. Então, a gente tem as 3 obras que são sequenciais, por assim dizer, que têm uma cadência, mas o Perturbações Espirituais pode ser lido em qualquer momento, porque ele é quase um intervalo, como se fosse pode ser considerado como um intervalo entre Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, ou intervalo entre o Amanhecer de uma Nova Era e no rumo do mundo de regeneração, ou até depois no rumo do mundo de regeneração, ele ser um livro depois ou anterior à Transição Planetária. Ele é uma história que está separada desse contexto desses 3 livros, mas que parte do mesmo princípio. Qual que é o princípio? A atuação de entidades espirituais benfeitoras no orbe terrestre em virtude de uma necessidade localizada. Nesse caso específico, do Perturbações Espirituais, ele é voltado às casas espíritas. Por quê? Porque são perturbações que ocorrem nas casas espíritas. O Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e o último livro, eles trazem um contexto mais geral. Um contexto, até que no rumo do mundo em regeneração tem um evento específico em casas espíritas, é fato, é verdade. Mas é algo que gira em torno da casa espírita, em virtude do que está acontecendo com os livros anteriores. O Perturbações Espirituais, essas entidades, conforme eu vou descrever para vocês, eles vieram para trabalhar especificamente em suporte a casas espíritas, não foi para uma coisa auxiliar. O foco foi atendimento nas casas espíritas. Por isso que é bem interessante, principalmente para as pessoas da doutrina, conhecerem informações desse livro. Isso ajuda bastante. Então, o que a gente pode comentar um pouco do livro? É difícil comentar do livro sem contar a história, né? É algo que fica às vezes um pouco complicado, mas vou tentar traduzir sem dar nenhum spoiler do que vai acontecer no livro, mas tentar trazer algumas informações que me chamam a atenção nesse livro, conforme eu comentei, acho interessante. O primeiro ponto é justamente o começo do livro, conforme eu comentei, que vem especificamente sobre uma intercessão providencial. Uma intercessão providencial de quem? De orientações das esferas superiores, ou seja, de amigos espirituais lá das colônias muito elevadas, sobre a questão do que está acontecendo na Terra em termos de modificação. Assim como é contado nos outros livros mencionados do Manuel Filomeno de Miranda, existe uma orientação de planos superiores sobre algumas ocorrências que vêm surgindo na Terra de forma mais massiva, que geram uma necessidade de atuação mais direta do plano espiritual. E como é essa orientação das esferas superiores neste livro? Neste livro, especificamente, é falado sobre as casas espíritas sendo confrontadas por forças contrárias ao Cristo, contrárias aos ideais do Cristo. Então, existe um movimento no planeta de espíritos que são contrários à vontade do Cristo, à vontade do mundo de regeneração, do amor, da caridade, e identificam na casa dos espíritas como potenciais alvos para ataque, para fundamentação ou para tentar desarmonizar as casas de forma bem agressiva. Então, eles observam isso, chamam outros espíritos que têm intuito de ajudar e comentam a necessidade de suporte nas casas espíritas em detrimento do que está acontecendo. Nisto são formados grupos de trabalho, na qual aparece o Manuel Filomeno de Miranda, mas aparecem outros espíritos que vão fazer parte da história. Entre eles, o mais conhecido, Dr. Bezerra de Menezes, aparece na história como líder desse grupo
de missionários, grupo de espíritos para suporte, além do próprio autor, que é o Manuel Filomeno de Miranda, aparece também nesta obra como um membro da equipe, tanto é que ele narra tudo o que acontece nessas intervenções juntos às casas espíritas, e mais dois outros que também são espíritas, que ele comenta o histórico dele na parte do decorrer do livro. Ele comenta o que cada um fez durante a última reencarnação, principalmente na região do Brasil, em virtude da doutrina, em virtude do suporte. Então é um grupo especificamente de espíritos que tiveram um vínculo com a doutrina espírita, sendo eles o Dr. Carneiro de Campos e Virgílio de Almeida. São outros dois espíritos que são citados, que eles têm atuação direta também em algumas reuniões, algumas intercessões junto a espíritos que sofrem mais. Então, são dois amigos espirituais bem renomados, com bastante conhecimento, que auxiliam em todo o suporte da história. Continuando, uma vez que eles recebem essa intercessão providencial lá, que os amigos espirituais superiores identificam esse movimento na Terra, desculpa, faltou mais um, perdão. Faltou o Germano Passos, tá, que também é mais um, o grupo eram 5, eu esqueci que eu não estava contando o Manuel Filomeno de Miranda, são 5, o Germano Passos também é outro espírito que aparece também como suporte, também com mesmo, assim como o Dr. Carneiro e o Virgílio de Almeida, também muito conhecido no meio espírita na época em que eles viveram. E, bom, aí continuando especificamente, perdão pela falha do último elemento, existiu então o planejamento. Então, nada do plano espiritual é do tipo, receber uma ordem e vamos cumprir, tudo é planejado. Então, existe uma identificação inicialmente das casas espíritas com as fragilidades que permitem a perturbação em sua ordem. Então, antes de mais nada, eles verificam dentro das casas espíritas as casas que têm a necessidade de um suporte e o motivo do suporte. Se é algo passageiro, se é algo que está muito agressivo, e neste momento eles começam a ter a interação com os dirigentes, com os membros da casa, que estão no plano espiritual e que estão no plano carnal, mas que pelo sono se encontram, conhecem-se e verificam a necessidade de suporte. Então aqui tem algumas fotos, algumas imagens que eu peguei na internet, todas as imagens daqui são adquiridas da internet, podem ser verificadas pelo Google, que é uma boa fonte de consulta para imagens. Então mostra o encontro de trabalho dos enviados, do grupo de trabalho enviado com os trabalhadores responsáveis pela casa espírita e relato das dificuldades com os encarnados. Então, nessa figura aqui, aparecem, então, os mentores espirituais, o grupo de trabalho sendo recebido pelos mentores da casa, que estão vinculados à casa do lado espiritual, como também alguns encarnados que durante o sono, durante o desdobramento, conversam com o grupo de trabalho, explicam as dificuldades, e mais uma imagem aqui mostra, relata bem o que é falado no livro, toda a preparação que é feita, que eles verificam na casa com aparelhos que, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, são desconhecidos para ele, mas que promovem uma melhor atmosfera para as conversas e para um melhor clima, um ambiente mais fraternal na casa. Então, ele traz muitas informações sobre como é esse processo, a amizade que existe, a fraternidade entre todos, em prol da melhoria do ambiente da casa. É bem interessante isso, são informações desse primeiro contato que eles têm com os dirigentes e como é organizada a casa, como existem as estruturas. Bem interessante, bem rico esse material, tá? Que ele descreve. Deixa eu passar aqui, travou. Ok. Continuando, então, o que nós temos mais nesse livro? Uma vez que eles já ingressam na casa espírita e já são recebidos pelos amigos espirituais, inicialmente os adversários contrários aos ensinamentos do Cristo percebem esse movimento e já começam a tentar, digamos, perturbar a ordem. Mas para isso eles precisam ingressar na casa espírita. E dessa forma, o Manuel Filomeno de Miranda mostra como é apresentado de forma de organização, a apresentação da forma da organização das reuniões públicas. Como eles são selecionados os espíritos que estão indo, que vão ingressar, que não vão,
especificamente um ponto que ele traz bem interessante é todo o preparo desprendido pela equipe espiritual. Tudo que eles verificam desde a entrada, quem vai ingressar, qual a necessidade, por que está ingressando, e também eles observam as formas de interferência nas casas espíritas. Muitas pessoas que estão na casa espírita sofrendo interferências de outras entidades que estão externas, que estão, querendo ou não, querendo uma perturbação. Nesse caso específico, eu vou relatar um trecho do livro, que um dos agressores, ele vai acompanhado de uma pessoa completamente alcoolizada. A pessoa vai alcoolizada na reunião pública, tenta gerar algum distúrbio e existe uma intervenção, tanto física dos benfeitores da casa encarnados, quanto espiritual dessa equipe de trabalho que está lá para auxiliar. Existe realmente um espírito ligado àquela condição do alcoolismo, que eles descobrem depois que faz parte dessa organização que quer atrapalhar todo o movimento da casa. E é interessante essa imantação que existe, ele descreve no detalhe como eles atuam psiquicamente nos benfeitores da casa espírita para eles não perderem o controle, e também do lado dos espíritos desencarnados para, querendo ou não, desimantar, desligar esse obsessor naquele momento para que a pessoa se acalme. É o primeiro contato que eles têm, assim, com essa situação emergencial dentro da casa espírita. Continuando a obra, o próximo são os enfrentamentos. O que ele relata, né? Sempre que eles têm alguma situação dessa na casa, e passa mais de uma vez esse tipo de situação, existe uma necessidade de enfrentamento, que eles chamam, que é iluminativo porque é enfrentamento com aquele participante ou aquela entidade que foi levada àquela casa espírita para ser iluminada, mas existe uma necessidade de discussão, entre aspas, com essa entidade. Então, num desses momentos, existe o primeiro contato com a entidade participante do grupo contrário aos ideais de Jesus. Ele se manifesta, fala que Jesus é um falso profeta, que ele já é mandado por outros líderes, que sabem que aquele movimento não pode continuar, que é uma farsa. Enfim, então existe toda uma necessidade de preparação do grupo da casa espírita para lidar com aquela situação daquela entidade que se encontra num momento de raiva, de ira, e neste momento também o Manuel Filomeno de Miranda conta como é feita a intercessão, principalmente a atuação dos benfeitores da casa espírita, diretamente, seja na reunião pública, seja nas reuniões mediúnicas, em grupos de estudo, como eles atuam de forma a fortalecer os participantes da casa espírita, os dirigentes, a promover o melhor que podem em prol dessas entidades que estão em sofrimento. E nota-se que isso tem um efeito muito poderoso, eles observam como o vigor dos participantes melhora, como eles não se deixam abater por situações do tipo de perturbação, né, e como são doados os melhores fluidos para a manutenção da estabilidade da casa. Só que neste meio tempo, eles observam que muitos desses dirigentes eles não estão a par de serem então ajudados, dados os conflitos que ele tem interno, eles possuem internamente. Então é justamente esse enredo que vão aparecer nas perturbações espirituais. As perturbações aonde? Nos integrantes das casas espíritas por fragilidades nossas, por fragilidades de nós encarnados, devido às nossas inúmeras existências passadas, que muitas das vezes nós ainda trazemos esses vícios, algumas intolerâncias, que eles atuam diretamente nestes pontos. Isso que a gente chama, ele chama num capítulo de perspicácia das trevas, que nada mais é que a identificação das fragilidades nos benfeitores encarnados. Então, eles observam, essas entidades observam o que cada participante da casa tem de conflito interno. Existem casos de relatos de relatos entre colaboradores da casa, seja de intriga, de raiva, de ciúmes, que é um enredo bastante confuso. Tem situações de dirigentes de casas espíritas que têm a questão de ganância, de desviar dinheiro. Então, são essas situações que eles já trazem dentro do seu espírito como uma fragilidade, mas que forças que são contrárias ao espiritismo, à doutrina do amor, da caridade, procuram atacar e somatizar e provocar ainda mais
aquele efeito para quê? Para que justamente a pessoa se desequilibre e cometa um deslize naquela situação. Então, eles atuam diretamente nisso, nessas fragilidades encontradas. E essa atuação vai além do que eles estão ali na região da casa espírita tentando invadir, lógico que eles não conseguem, no caso da casa espírita existe toda uma proteção, que é muito bem citada no livro, mas essa atuação vai para os lares. Eles procuram desestabilizar os lares e todas as situações de vida. Então, se não é no lar, ele tem uma dificuldade no trabalho, então vamos atacar o trabalho. Não, ele tem uma dificuldade, seja em qualquer outra situação, vamos atacar aquela situação. E isso, eles, assim, de uma forma geral, ocorrem de forma bem sistematizada, bem estudada. No livro, algumas entidades descrevem, estamos anos analisando vocês, pesquisando, para saber o que vai atacar, e eles entendem, logicamente, das reencarnações anteriores, onde era fragilizado, onde não era, e procuram justamente intervir neste ponto, procuram atacar neste ponto. Um outro ponto, uma outra questão que o livro traz, que é bem interessante também, é que a fraqueza está em nós. Então, essa perspicácia das trevas, que tanto aparece também em virtude desses agrupamentos de espíritos infelizes, eles se orientar pelas fragilidades morais de grupos chaves, de elementos chaves do grupo de estudo. Então, mostra que na casa espírita tem as pessoas que estão lá trabalhando na doutrina espírita, mas fora da casa espírita se deixam levar por vícios, conforme está nessa imagem para ilustrar, na qual esses espíritos atuam nessa hora. Opa, ele está, querendo ou não, desprotegido, está na hora de atacar justamente nessa fragilidade deles. E muitos membros das casas espíritas que são citados no livro, e acontecem mais de uma, eles caem nesses erros e eles observam esse grupo de trabalho que essas entidades acompanham. Foi lá, a gente sabe que ele está fazendo isso, sabe que está fazendo aquilo, e sempre que existe relato que eles estão numa situação que o encarnado está numa casa, está em alguma condição, existe um obsessor próximo, alguém tentando persuadi-lo com o intuito de afastá-lo do trabalho espírita. O intuito é exatamente isso. Eles falam que um termo que usa bastante no livro algumas das entidades a gente já tentou atacar de fora para dentro, mas agora a implosão vai ser de dentro para fora. A gente vai intervir de forma que as casas não se estruturem de dentro para fora. E aí a gente termina com essa farsa que eles comentam do espiritismo, que é uma farsa, que isso não existe, que os verdadeiros profetas são outros. Enfim, é uma história muito bem contada neste sentido. Continuando, então, além dessa questão, lógico que existe toda uma discussão sobre uma casa espírita em específico, mas também amplia-se a área de trabalho. Por quê? Uma vez que as entidades começam a perceber que aquela casa está ficando forte, está ficando estruturada espiritualmente, eles começam a direcionar para as outras casas espíritas nas proximidades. E essas outras casas espíritas pedem socorro. Então, existe uma solicitação de socorro a outras casas espíritas que também enfrentam conflitos internos promovidos por adversários espirituais. Então, eles atuam também em outras casas espíritas. Tem relato de casas espíritas que tem 2 dirigentes, um faz uma coisa, outro faz outra, e está gerando uma disputa que está saindo do nível de controle. Existe pensamentos revolucionários da doutrina e pensamentos muito antigos. Então, existem esses conflitos que sempre aparecem devido ao nosso mundo, mas que não podem atacar o andamento da casa, o socorro àqueles necessitados, coisa que estava acontecendo. Além disso, esses grupos, esse grupo, no caso, não esses grupos, mas esse grupo específico, mostra como é a atuação também nos lares, mantendo a confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus, porque todos nós passamos por dificuldades. Não é? Todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos conflitos internos e precisamos de suporte. E muitos oram, pedem ajuda. Então, neste momento, que é bem interessante, aqui está uma cena que a pessoa está dormindo, eles justamente pegam nos momentos de sono, de desdobramento, para que conversem inicialmente com a pessoa que está, às vezes, numa perturbação muito grande, imantada, um adversário espiritual de longa data, para ele perceber a situação que ele está vivenciando, e muitos percebem, começam, querendo ou não, a chorar, a pedir perdão, etc. E na hora que retorna ao plano carnal, percebe que, puxa, existe confiança, existe Deus, existe Jesus, eu consigo mudar
o padrão da minha vida, e a partir daí começa a gerar um ambiente melhor para a atuação deles. É algo também que é muito trazido no livro, a necessidade de reforma íntima, de refazimento e desse impacto que existe de discussão, dada a seriedade de algumas situações com os benfeitores espirituais. Esse intercâmbio é riquíssimo, é muito rico o que acontece de informação. Cada frase do Manuel Filomeno de Miranda tem um ensinamento, tem uma questão, tem algo que mostra para a gente como é necessário manter o equilíbrio em todas as situações. Continuando os capítulos, então, à medida que eles vão lidando com essas casas e com essas condições de enfrentamento, existe um capítulo que eu gosto que chama Encontro com a Verdade. Por quê? À medida que o enredo se desenvolve, os líderes desse movimento que é contra os ensinamentos do Cristo, eles começam a não entender e acabam sendo identificados e são trazidos para algumas reuniões para esclarecimento mesmo. Eles vêm em grupos, vários, preparados para a guerra, para a batalha, e identificam os líderes, inclusive quais são os encarnados que estão mais obsidiados por esses líderes, e eles começam, então, a fazer esses diálogos em reuniões mediúnicas no plano carnal e também no plano espiritual, umas reuniões com o auxílio dos médiuns encarnados que estão em desdobramento no plano espiritual. São feitos vários diálogos e um bem bonito vindo o auxílio de um irmão chamado Macário. Esse irmão Macário, ou que eles chamam de irmão Macário, é um espírito muito evoluído, que viveu na época lá de Roma, e ele foi foi jogado junto com a família à arena, e foi morto na arena, e ele escreve isso, ele conta esse relato de como ele se sentiu após a desencarnação dele na arena. E a outra entidade que ele está conversando é uma entidade que é bem perversa, que está num momento de muito sofrimento e com muita ira perante o Cristo, é outro que em 1492 foi, querendo ou não, executado pela questão da Inquisição espanhola, ele declara isso, e ele tem essa raiva, essa ira até o Holocausto. O Holocausto que ele fala que culminou tudo nessa raiva, nesse rancor de formatar em grupos, que demonstra claramente que o Cristo é uma farsa que veio para provocar a dor. Então ele conta bem esse relato de 1492, das batalhas, tudo aquilo que ele sofreu, até chegar no ponto que ele falou, é hora de a gente intervir como uma força que vai revolucionar e tirar, entre aspas, de novo, o falso profeta, que eles chamam Jesus, dessa condição. Então, demonstra tudo aquilo, olha, 1492, e o irmão Macário é do ano 303 que ele comenta, esses horrores da Arena de Roma, ele desencarnou em 303, e desde lá vem trabalhando, vem melhorando, e ele, assim, ele muito evoluído, muito sábio, o texto que ele descreve é ímpar, muito rico de tudo aquilo que é necessário perante esses irmãos que estão em tudo que está acontecendo no planeta. Então, é uma passagem muito bonita, me marcou bastante a questão da história do irmão Macário com o que aconteceu com ele e a doçura do espírito para com o irmão em dificuldades. Então, existe esse enfrentamento, você vê que é um diálogo de altíssimo padrão entre duas entidades, entre uma entidade muito evoluída e uma que está muito perdida, com muita raiva, com muito sofrimento, e mostra claramente pontos que às vezes a gente tem que pensar no dia a dia sobre como a gente tem que agir, como a gente tem que pensar e perseverar nas nossas lutas diárias. Para não contar muito livro, muito spoiler, né, existe logicamente no final a conclusão dos trabalhos, na qual é feita todo esse enredo. Eu não contei muito do que aconteceu entre as reuniões, só dei umas pinceladas aqui rápidas, mas o principal da conclusão, ele traz uma advertência aos tempos difíceis, né? O principal que ele demonstra que existe o tempo que a gente está passando é difícil, por isso que eu falo que ele entra nas 3 obras, desde transição planetária até no rumo ao mundo de regeneração, que mostra essa necessidade de passagem do mundo sobre essa atuação de espíritos que estão na ignorância, na perversidade, achando que o mundo não tem que modificar, que tem que
forçar a população para continuar da forma que está, na busca do prazer incessante, na busca do materialismo, enfim, trazem essa informação dessas entidades que vêm até nós e como a gente precisa se portar, principalmente sobre a necessidade da reforma íntima e atenção aos atos conforme a doutrina. Porque fica bem claro no livro, né? Pessoas são dirigentes, são palestrantes, pessoas que falam, que comentam sobre a doutrina, mas não agem no dia a dia conforme a doutrina e dão brechas a situações que a gente não pode esquecer dos ensinamentos de Jesus. Então, por mais que existam as forças, essas forças que são contra a doutrina, elas só vão atacar se existir uma fragilidade dentro de nós, mas se a gente manter firme na postura junto aos ensinamentos da doutrina, junto aos ensinamentos do Cristo, e sempre ligado ao pensamento pleno, às virtudes, ao bom comportamento, aos bons pensamentos, não existe penetração. Isso dá para perceber bem no livro, né? Pessoas que eles não conseguem penetrar, não conseguem intervir, então desistem e vão justamente nos que são mais frágeis. E também, que deixa claro no livro, é que nós não estamos sozinhos. Com todo enfrentamento, existe o auxílio de entidades amigas para o restabelecimento da ordem sob as bênçãos de Jesus, que é isso que comenta sempre. Sempre vão existir espíritos benfeitores prontos para ajudar, e a gente nota que existem vários. Na casa espírita, que começa a história, existe os benfeitores da casa espírita que já sabem que está acontecendo a situação e pedem auxílio a essas entidades superiores, e elas que enviam. Esse irmão, o Macário, ele aparece numa situação que é muito crítica, que precisa de suporte, e ele aparece. Né? E ele vem para um diálogo bem firme, com retidão, com amizade, para aquelas entidades que estão com bastante sofrimento. É bem bonito, volta a falar desse diálogo, é bem bonito, e é algo que mostra claramente que nós não estamos sós. Por todas as dificuldades que a gente passa, a gente sempre tem auxílio de benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado em todas as situações. Então, é uma obra que eu recomendo, é um livro muito, muito interessante, uma leitura que ajuda a complementar outros entendimentos sobre o que acontece na casa espírita e vale muito a pena. Eu recomendo bastante essa leitura, mais uma vez. Meus irmãos, era isso, tá? Espero não ter extrapolado muito tempo. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui está bem, estamos com um tempo bom. Agradeço a atenção de todos na noite. Rogo paz e tranquilidade para todos nesses dias. E fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz. E até uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. Boa noite para todos.